Uma boa noite na paz de Jesus. Amém. Boa noite àqueles que estão aqui na tenda, na tendinha, que nos assistem pela internet. Uma boa noite na paz do Senhor. Eu me chamo Hamilton. Que prazer enorme estar com a comunidade de Jesus hoje, celebrando o Natal. Eu sou Hamilton, sirvo essa comunidade já há 13 anos, cheguei aqui em 2008. Sou casado com a Gabi, uma moça linda, ela não está aqui entre nós hoje. E sou pai da Giovana também e sirvo a essa igreja no Mais Bíblia. Quem tem acompanhado o Mais Bíblia aí? Nesse novo formato de podcast, legal, muito joia. Estamos aí redesenhando o ensino da Igreja de Jesus, que maravilha. Nós estamos hoje aqui para dar continuidade à série Ele É, e nós, 24 para 25, agora comemoramos no calendário o nascimento de Jesus. Mas eu já queria iniciar dizendo que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Provavelmente ele nasceu em março e em abril. Por quê, irmão? Porque o texto de Lucas capítulo 2 fala que os pastores levaram os animais para a pastagem. E esse tempo é inverno. E dezembro em Israel é verão, então não tem como ser dezembro, né? Então, provavelmente, Jesus nasceu em março e em abril. Mas por que o 25 de dezembro? O imperador Constantino se converte a Jesus e ele era adorador do sol invicto, ou sol vencedor. E ele, então, por converter-se a Jesus, troca a adoração do sol vencedor por Jesus. Então, ele cristianiza uma festa, eu diria, pagã inicialmente. Mas, por isso, então, o 25 de dezembro, tá? Então, a gente comemorou, participou da ceia, comeu com os familiares, mas lembrando que Jesus não nasceu nesse dia. Então, damos continuidade hoje à série falando que Ele é o Filho de Deus. No dia a dia, gente, comumente nós temos jargões religiosos que fazem parte da nossa vida e da nossa expressão, de nossa linguagem. Expressões do tipo, pelo amor de Deus, misericórdia, alguns, Ave Maria, meu Pai do céu, Nossa Senhora. Jargões que fazem parte do nosso imaginário religioso, de nossa brasilidade. Somos brasileiros, latino-americanos brasileiros, e como tais, temos uma herança religiosa dos índios. Então essa coisa do misticismo, dos astros, né, das energias, a natureza como divina, nós herdamos isso dos índios. Dos africanos nós herdamos o culto às entidades afro, né? Então as religiões do tipo candomblé fazem parte dessa herança. Então essa coisa do culto afro-brasileiro. E por fim, a tradição europeia. Nós somos católicos por natureza. Fomos fundados, o Estado brasileiro foi fundado pelo catolicismo romano, sobretudo pela influência dos jesuítas. Então a religiosidade faz parte do nosso DNA social. Crucifixos, totens, postes, ídolos, rituais de magia fazem parte de nossa vida. Antes ou depois de Jesus? Depois de Jesus, a gente acaba ainda construindo alguns postes ídolos. É a caixinha de promessa que eu tiro o texto fora do contexto, Deus está dizendo. E a sociedade em si, apesar do ateísmo que impera na mente das pessoas, os ateus, aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e não acreditam na palavra de Deus como regra de fé e prática, de um lado eles endeusam a razão e não aceitam o místico, o sobrenatural, a fé em Jesus, e de outro lado eles se apegam a uma pseudo-busca de satisfação da alma no religioso. E daí os objetos religiosos são sacralizados, constituindo um tipo de religião que eu chamo a religião do bezerro de ouro. É a religião do ver para crer. Lembram de Moisés no deserto?
Ele subiu para o monte para receber a palavra e o pessoal não estava vendo mais Moisés. E aí eles disseram: nós precisamos de um líder, nós precisamos apalpar a nossa fé. E aí então Arão constrói o bezerro de ouro. A religião do bezerro de ouro vê para crer, mas Jesus nos convida a crer para ver em sua palavra. Na tradição reformada, Calvino já dizia que nós, os seres humanos, nós temos o sensus religionis, ou seja, o senso da religião. Nós queremos nos religar, quer dizer, o ser humano estava ligado em algum momento da história, e a gente entende que isso foi no Éden. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver com ele, para andar com ele, mas no momento em que o homem decide a independência, ele se desconecta, ele se desliga do Senhor. Assim como um ventilador que a gente tira da tomada, e ele vai rodando, e rodando, e rodando, de repente ele perde a sua força. E assim o ser humano, ao longo da história, vai buscando se conectar novamente ao Criador. E além disso, Calvino fala dos sensus divinitatus, os sensos da divindade. Nós buscamos um Deus que possa nos dizer qual o significado da nossa vida. Nós precisamos de algo além de nós para dizer qual é o destino, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer geração. O senso da religião, a busca por religar-se e o senso da divindade. Existe algo para além dessa nossa realidade humana, existe o sobrenatural, existe algum ser sagrado que conduz a história. Sendo assim, em qualquer lugar nós percebemos essa coisa da religião e da divindade. Na antiguidade clássica, os deuses representavam as explicações do mundo acerca da natureza e acerca dos sentimentos humanos. Por exemplo, na Babilônia, Ishtar, a deusa da natureza e a deusa da guerra, do amor e da guerra, melhor dizendo. Ísis, a deusa da fertilidade e da maternidade. Osíris, o deus da morte e da vegetação. Detalhe, na antiga Grécia, os deuses eram como os homens. Mas a diferença entre Deus, os deuses e os homens é a imortalidade. Os deuses são homens imortais. E mais ainda, os deuses estão lá no céu e eles não se importam com os homens. Deus é espiritual, os homens são materiais. E daí a crença gnóstica de não aceitar que Jesus, o Filho de Deus, pudesse encarnar. Mentalidade grega. Como os deuses poderiam falar aos homens? Os gregos acreditavam num Deus mediador, Hermes, daí a palavra hermenêutica, interpretação. Hermes era o Deus que interpretava a vontade de Zeus, o Deus supremo, para os homens. Mas os deuses gregos não se importavam com os homens. Na Idade Média, o catolicismo enclausura Deus nas catedrais góticas. Deus está circunscrito a um lugar. Ele mora naquele lugar. Ele está circunscrito a uma agenda, o culto de domingo. E ele é mediado por uma só pessoa, o sacerdote, o Papa. Mas a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não podemos humanizar Deus na mesma medida em que nós divinizamos os homens. Nós não somos deuses, nós não somos candidatos a semideuses. E Deus não é humano. O Evangelho de Jesus nos convida, na perspectiva de Cristo, a nos tornarmos melhores humanos, e não candidatos a anjos. Na modernidade, a expectativa da ciência como a solução para o mundo, a solução para a sociedade, como pôs o positivismo de Comte. A sociedade, a ciência caminha para a ordem e o progresso. Isso, inclusive, está na nossa bandeira brasileira. Herança positivista. Ordem, paz e progresso. 2 séculos depois que a ciência apontou em Newton, por exemplo,
a possibilidade de gerar energia nuclear no urânio. 2 séculos depois, o ser humano cria a bomba atômica. E a Segunda Guerra Mundial dizima a cidade de Hiroshima e Nagasaki. 70 a 80 mil pessoas são mortas pela messianidade da ciência. Ou seja, o tiro da messianidade da ciência saiu pela culatra, como todos os projetos humanos. Quando o homem estabelece um projeto para a solução de si mesmo, longe de Deus, o tiro sai pela culatra. Assim é na nossa vida. Toda a solução humana sua, para os problemas da sua vida espiritual, serão tiros pela culatra. Problemas divinos, soluções divinas. Por fim, nós percebemos as expectativas messiânicas do mundo pós-moderno. Paradoxalmente, a partir de uma vida longe de Deus, sem crer em Deus, crendo na natureza, nos astros, nos cristais. A moda hoje é você ter cristais na sua casa, né? Fazer honrarias, adoração, levitação, meditação transcendental. E os crentes têm, tipo o horóscopo gospel, né? Que são as caixinhas de promessa. O sonho de um mundo novo paira pela sociedade, paira pela igreja de Jesus, a busca por um Messias, um avatar, um ser supremo, um político que possa resolver os nossos problemas, ou uma entidade social. Mas veja, queridos, a palavra de Deus aponta para Jesus, o Filho de Deus. Eu gostaria de hoje trazer o texto de Isaías capítulo 9, verso 1 em diante, como apontar para Cristo como o Filho de Deus, o Messias, que veio trazer o reino de Deus para nós. Se você veio nessa noite aqui com uma dúvida, um problema, uma angústia, uma ansiedade, e de repente já buscou em todas as portas possíveis, em todas as religiões, nos astros, nas estrelas, e você vem negando o Senhor através da sua capacidade racional. Eu te convido a um momento de reflexão e abrir a sua mente para a palavra de Deus. Isaías capítulo 9, verso 1 em diante. O texto do profeta Isaías diz o seguinte: mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e Naftali, filhos de Jacó. Mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica ao lado leste do rio Jordão. Isto é, a Galileia dos pagãos, ou a Galileia dos gentios. O povo que andava em escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam em trevas. Tu, ó Deus, diz o profeta, aumentaste este povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas da guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebrastes o bastão com os que eram castigados. Acabaste com o inimigo que o dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. E qual o motivo? Pois já nasceu uma criança, o menino vos nasceu. Deus mandou o seu filho, Deus mandou o menino, que será o nosso rei. E quais são as suas características? O seu caráter, o seu poder. Ele será chamado de, vamos ler, Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino.
As bases do seu governo serão, olha aí, gente, justiça e direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Palavra de Deus. Eu convido-os a uma palavra de oração para a gente continuar. Para que Deus fale com você, você que está na internet, na tendinha, aqui na tenda. Que o Senhor traga-nos o sentido do Natal nesta série por meio desta palavra. Ele é o Filho de Deus. Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Tua palavra foi lida. Nós vamos aqui explanar algumas coisas. Mas usa as conexões, os textos, os insights da Tua palavra, que é viva e eficaz para transformar nossas mentes, redirecionar nossa vida. Faz isso por meio da palavra, em nome de Jesus. Gente, que coisa o livro de Isaías. O nome do profeta Isaías significa Deus é salvação. Versículo-chave, Isaías 53, verso 5. Pelas suas pisaduras nós fomos, as nossas transgressões mataram o Filho de Deus. Mas pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, Deus trouxe cura. Isaías é considerado o profeta messiânico. Detalhe, gente, o texto de Isaías, escrito em 740 a.C., foi encontrado em 1947, dentre os manuscritos do Mar Morto. O texto de 66 livros, escritos em 740, foram encontrados em 1947, intactos. Amém, gente? Palavra de Deus, documento histórico. Esse livro que está nas suas mãos é uma biblioteca, na verdade, não é um livro, né? É uma biblioteca de 66 livros. E que interessante, Isaías também pode ser chamado, por alguns autores, de uma pequena Bíblia. Não sei se você já parou para observar. São 66 livros que a Bíblia tem, correto? Quantos do Antigo Testamento? Quem se lembra? 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Que interessante, os 39 primeiros capítulos de Isaías falam do juízo de Deus, que Deus ia punir a nação de Judá. Mas há uma mudança brusca no capítulo 40, quando o profeta diz: consolai, consolai meu povo. Os 27 capítulos seguintes apresentam a graça de Deus para o povo. Isaías 40, verso 3, diz que há uma voz que clama no deserto, que prepararia o caminho do Senhor. Mateus capítulo 3, verso 3, inicia dizendo que a voz que clama no deserto, que prepararia o caminho do Senhor, era João Batista. Há uma similaridade entre Isaías e a Bíblia, por isso que Isaías é chamada a pequena Bíblia. 39 livros, 39 capítulos apresentando a justiça de Deus como o Velho Testamento, e 27 livros apresentando a graça de Deus, o Novo Testamento. O período da profecia, Isaías capítulo 1, verso 1. Isaías profetiza no reino de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E ele foi chamado exatamente nesse período. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante, o texto diz que Isaías foi chamado no ano da morte do rei Uzias. E ele diz que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele diz que viu a glória de Deus. Ele olha para cima, mas depois ele olha para dentro de si, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei. E depois de olhar para dentro, ele olha ao redor, ele vê a sociedade. As pessoas estão longe de Deus, mas ele é chamado para pregar a palavra de Deus. O ano da morte do rei Uzias, ao mesmo tempo que ele profetiza para Judá,
no ano da morte do rei Uzias. Isaías profetiza para essa nação, mas ao mesmo tempo está acontecendo no reino do norte o governo de Jeroboão II. Jeroboão II reinando ao norte, Uzias ao sul, são contemporâneos. O texto da palavra de Deus de 2 Reis, capítulo 14, verso 15, apresenta que as fronteiras de Israel foram alargadas no tempo de Jeroboão e Uzias. E fronteiras alargadas significa que os portos estão abertos para o comércio. Significa, então, dinheiro no bolso. Os israelitas estavam ricos, gente, nessa época. Poderio econômico, sucesso econômico, porém, declínio espiritual. O texto do próprio profeta Isaías, capítulo 1, e essa é a sentença de Deus. Isaías, capítulo 1, verso 2 diz: diante desse sucesso econômico, nós vamos ter o declínio espiritual da nação. Isaías, capítulo 1, verso 2: escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou e Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Você já se revoltou contra o Senhor que te criou? Verso 3: o boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe de nada. Já se parou em algum momento da sua vida esse ano, perdido, crente em Cristo Jesus ou não crente em Cristo Jesus, sem saber o que fazer, sem saber a vontade de Deus? E o texto ainda diz: o povo de Israel não entende coisa alguma. Que triste. Diante dessa realidade, nós constatamos 3 coisas sobre o povo naquela época. Primeiro, a revolta contra Deus. Criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Do mesmo jeito, a nossa vida, a nossa sociedade, nós vivemos o mesmo tempo de Isaías. Nós nos revoltamos contra Deus. Quando Deus não faz aquilo que a gente quer, quando Ele não cumpre do jeito que a gente faz, ou quando a gente olha a pandemia, olha a sociedade, olha os hospitais lotados, nós questionamos onde está Deus. E nós nos revoltamos. Porventura vou continuar servindo a Deus? Se Ele não faz o que eu quero, revolta contra Deus. Segundo, ignorância de Deus, o meu povo não sabe de nada. E o próprio Oséias, que profetiza nesse mesmo tempo, ele diz que o povo perece porque lhes falta o conhecimento. Crentes em Cristo, ignorantes da palavra de Deus, gente. Nós nos dedicamos a assistir o Jornal Nacional. Somos fervorosos em conhecer a notícia do partido ABC. Somos fervorosos em nos dedicar a tudo aquilo que possa nos ajudar aqui nessa terra, mas nós não nos dedicamos ao esmero de conhecer a palavra de Deus, estar com Jesus na espiritualidade do quarto, na mesa, com nossos familiares. Você já pensou quanto tempo essa semana você pausou com a sua família para falar de Jesus, para estar com eles, para abrir o coração, para ouvir o menino que saiu de férias do colégio? Será que você fez isso essa semana? Ignorância de Deus, certo analfabetismo bíblico. Vivemos como o povo de Israel. E por fim, a falta de entendimento sobre as coisas de Deus. O povo de Israel não entende coisa alguma. Nós nos sentimos sem compreensão da vontade de Deus. Não entendemos o agir de Deus na nossa história, na nossa vida, porque nós não conhecemos a palavra de Deus e nós não praticamos a palavra de Deus como deveríamos. Assim como no tempo de Isaías. Mas que maravilha, Deus conosco, Deus maravilhoso, Deus gracioso, estabelece uma promessa messiânica em Isaías. E aqui as figuras são diversas. Em 7,14 ele é o Emanuel, o Deus conosco.
Em 9:6, ele é o príncipe da paz. Em 11:1-5, ele é o rebento de Jessé. Como se uma plantação, uma árvore, ela foi totalmente queimada e sobrou um brotinho. Só um broto. E veio a chuva e fez gerar e fez trazer à tona o rebento. Um brotinho pequeno. Mas que o rebento de Jessé deu origem a Boaz, a Davi e a Jesus, no Novo Testamento. Ele é o justo rei também em 32:1. Ele é o servo sofredor em 42 e em 53. Eu gostaria de chamar a atenção, nesse momento introdutório, para a verdade central da mensagem dessa noite. Eu gostaria que, se você pudesse ler comigo, e se você saísse daqui hoje à noite sem, de repente, guardar tudo aquilo que eu falei, mas essa frase, ela é síntese, ela é o resumo que devemos levar para a nossa vida e praticar no cotidiano. Vamos ler juntos? Em meio às tensões da vida, Jesus, o Filho de Deus, é Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz, que dá o sentido real e o equilíbrio para a vida humana, viver para a glória de Deus. Amém, gente? Aplauda o Senhor. Esse é o Filho de Deus, que nós queremos trabalhar hoje à noite, na palavra, na profecia de Isaías, e que a gente saia daqui hoje refletindo como é que o Filho de Deus tem lugar na nossa vida, na semana. Como tudo isso vai acontecer amanhã, quando eu sair de casa, quando eu fizer o café da manhã, deixar o filho em algum lugar, for trabalhar ou for descansar. Como o Filho de Deus interfere, invade a nossa vida para trazer esse equilíbrio. Vamos trabalhar essa temática sobre o Filho de Deus em 3 aspectos hoje à noite. Vamos pensar sobre as tensões da vida que aconteceu com o povo de Israel, o nascimento do rei e a promessa messiânica, e por fim, o ministério do Messias, quem ele é. Vamos lá juntos? Primeiro vamos falar sobre as tensões da vida da nação de Israel. Tempo difícil, tempo de aflição, o texto dos versículos 1 e 2. Mas Deus evoca uma região, vamos dizer assim, subalternizada naquela época, a Galileia dos gentios, terra de Zebulon e de Naftali, um dos últimos filhos de Jacó, desconsiderados, tribos pequenas, mas a Galileia dos gentios será o lugar em que das trevas haverá luz, e o Senhor trará felicidade para aquele lugar. Aflição e alegria, luz e trevas, dentro dessa Galileia dos gentios. Que coisa interessante. A Galileia, gente, não é muito citada na Bíblia, no Velho Testamento, mas interessante que era uma região que os cananeus habitaram, mas que na época de Jesus foi o lugar escolhido para começo do ministério do Senhor. Vamos ver esse vídeo que vai nos ajudar a compreender um pouco. Vamos lá. Estamos em Cafarnaum, conhecida como a cidade de Jesus. Junto ao Mar da Galileia, essa pequena vila de pescadores foi o palco de muitas ações do ministério de Jesus. Pisar nessas terras nos dá uma sensação única. Lembrar que o próprio Deus Criador viveu entre nós, ofereceu vida nova. Por aqui andou, ensinou, fez milagres. Por causa da invasão árabe, Tiberíades e Cafarnaum praticamente não tem nada de patrimônio bíblico. Restam apenas ruínas daquela que foi a cidade mais importante da época de Jesus. Cafarnaum, a cidade onde Jesus escolheu os primeiros apóstolos, Simão e André, curou a sogra de Pedro, o empregado do centurião, o paralítico. Foi aqui que Jesus teve o primeiro conflito com os fariseus e escribas.
Essas são as ruínas de Cafarnaum. Daqui a gente consegue entender como as casas eram divididas, como funcionava esse vilarejo. Cafarnaum era uma cidade pobre, mas muito bem organizada. Ao redor do Cardo Máximos, a avenida principal, as casas eram construídas. O terreno era dividido em duas partes e a área comum era aberta e livre a todos. O templo era o local mais importante da cidade. As ruínas do templo bizantino, que foi construído depois de Cristo, continuam aqui para marcar este lugar. Aqui embaixo, as ruínas do verdadeiro templo de Jesus. Segundo os historiadores, essas colunas e decorativos faziam parte da sinagoga de Jesus. Aqui a gente pode ver a inscrição dizendo que João é filho de Zebedeu. Ao lado, a menorá, que significa luz e que diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Vem aqui, mais adiante, a gente vê a estrela de Davi e ainda símbolos como a uva, alimentos benditos por Deus. Outro detalhe é que não tem nenhuma representação humana, já que era uma sinagoga e na religião judaica isso não é permitido. Estamos ao norte do Mar da Galileia, na região de Tibérias, ou Tiberíades, Tiberiades, como alguns chamam. Aqui a gente vai conhecer o local onde Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães e dos peixes. De acordo com os estudos, aquela pedra é parte do local onde Jesus pisou e alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Legal, fico impressionado como a palavra de Deus é um documento histórico, gente. A Bíblia fala da Galileia, o profeta Isaías em 740 a.C. E no Novo Testamento nós vamos ler em Mateus capítulo 4, melhor dizendo, verso 12 em diante. Isaías aponta que o Messias começaria o seu ministério na terra da Galileia dos gentios. Mateus capítulo 4, verso 12 em diante. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, que nós vemos aí, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali, assim como descreveu Isaías. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E a mensagem dele era: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus está... Que coisa linda! 740 anos antes de Jesus, Isaías profetiza aquilo que seria o ministério de Cristo. E essa é a mensagem para nós hoje. Arrependam-se, porque o reino está perto. Na verdade, o reino já veio. O reino está entre nós, Cristo Jesus veio. O reino pode chegar à sua casa hoje. A alegria de Jesus pode invadir a sua casa, triste talvez, decepcionada. Quem sabe o marido abandonou, o filho rebelde, o pai que deixou a casa, o emprego perdido, o adolescente que não está querendo obedecer o pai, os filhos que estão dando trabalho, a pandemia, a morte, as lutas. O reino pode chegar à sua casa hoje. Isaías sabia, em sua época, que a abastança financeira levou o povo de Judá a abandonar o Senhor. E quase sempre, gente, quando a gente está bom do bolso, a gente está ruim do coração. É ou não é? Parece que é uma equação quase lógica. Deus te abençoa, você está desempregado, Ele arruma um emprego.
Você separou da mulher, Deus restaura, a mulher volta para casa. O filho está rebelde, Deus abençoa, você começa a conseguir diálogo, mas de repente você começa a achar que aquilo é normal. A bênção de Deus é normal na sua vida. E daí você começa devagarzinho a se afastar de Jesus. Mas não é uma coisa assim, amanhã eu vou para o mundo, não é assim não. É bem sorrateiro, é bem sutil. Me vem à mente a ilustração de Peter Wagner quando ele fala sobre mudança de valores. Ele diz, por exemplo, que se você coloca uma rã, por exemplo, numa chaleira com água quente, a rã pula imediatamente. Mas se você coloca a rã na água fria e liga o fogo e você esquenta e a pele da rã vai se amoldando à temperatura da água, bem devagarzinho. Daqui a pouco ela morreu e não sabe. Assim é com a nossa vida. Nós vamos dando espaço para outras coisas na nossa vida que não Jesus. Nós vamos abrindo brechas, nós vamos deixando de fazer o que é certo, na verdade. Muitas vezes não é nem fazer o errado, é começar a deixar de fazer o certo. E aí a abastança financeira muitas vezes nos leva para longe de Deus, um carro, uma casa, uma posse que Deus nos dá, ao invés de ser bênção, se torna um tropeço. E Deus quer nos falar hoje à noite, o que é que tem segurado você na presença de Deus, meu irmão? São as bênçãos de Deus, aquilo que Deus te dá, a restauração da sua casa, a restauração da sua vida, tudo isso é consequência de uma vida no altar de Deus, de uma vida entregue a Jesus. Deus abençoa, mas nós precisamos olhar para o abençoador antes de olhar para a bênção. Amém, gente? Moisés alertou isso ao povo no deserto. Em Deuteronômio capítulo 8, ele diz: olha, presta atenção. Lembra que Deus permitiu vocês estarem no deserto para provar o coração de vocês, para ver até onde ia a obediência de vocês. E assim Deus faz, Deus permite as situações da nossa vida para ver onde está o nosso coração. Se eu obedeço por amor ou se eu obedeço porque Deus está me abençoando. E ele ainda diz: se vocês adquirirem alguma riqueza, saibam que isso foi graça de Deus, isso foi bênção de Deus, para que você abençoe outras pessoas. Deus faz isso, diz Deuteronômio 8, verso 3, para que saibam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, gente? Saímos daqui hoje pensando nisso. Onde está o meu coração? O que tem me segurado na presença de Deus? O seu infinito amor, a sua misericórdia, a sua bênção? Ou um sonho que eu tenho para realizar, e aí eu faço de Deus um sócio comigo? Ó Senhor, se tu me abençoar, eu vou domingo para a igreja, viu? Se o Senhor curar o meu pai, eu vou te seguir de coração. A gente faz esses pactos com Deus, achando que Ele é o nosso sócio. Mas como a nação de Israel, nós não podemos estar hoje à noite cegos do conhecimento de Deus, rebeldes do conhecimento de Deus, ignorantes acerca das coisas de Deus. Me lembro de uma muçulmana no século VIII, chamada Rábia, e ela me diz qual é o verdadeiro sentido e a direção de nossa adoração a Deus. Rábia diz o seguinte: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclui-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelaquilo que tu és, não esconda de mim a tua face. Nem o inferno, nem o céu, mas o coração voltado para Cristo, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu olho para aquela cruz. Ali está o sentido da existência humana. Cristo morreu de braços abertos
para me abraçar todos os dias. Quando eu estiver triste, Ele está lá. Quando eu estiver alegre, Ele está lá. Romanos capítulo 8, nem luta, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados pode nos afastar do amor de Jesus. Que o coração de cada um de nós hoje à noite seja embebido, encharcado por esse amor incondicional de Jesus. O texto ainda fala de períodos de escravidão que a nação viveu, nos versos 4 e 5. Eles foram acorrentados, castigados ao longo da história. E assim foi, gente. O povo de Israel é uma coisa interessante. Entre a escravidão e a destruição, Deus propõe a liberdade, mas é um povo que desde o Egito vem andando numa caminhada de luta e de escravidão exatamente por conta de sua desobediência. Alguns momentos eu gostaria de destacar. No Egito, escravos por 400 anos. Deus levanta a liberdade através de Moisés. No período dos juízes, 14 juízes são instrumentos de Deus para punir Israel, porque estavam desobedientes. Interessante o ciclo vicioso do livro de Juízes. O povo peca, vem a consequência, eles se arrependem e Deus manda um juiz. Esse é o ciclo vicioso de todos os 14 juízes. E é o ciclo vicioso também da nossa vida. Eu peco, vem a consequência. Eu desobedeço a Deus, vem a consequência. E aí eu vou para os pés de Jesus, eu me arrependo. E aí Deus manda a libertação. Mas muitas vezes eu não aprendi com o processo. Eu não aprendi que eu preciso da manutenção da minha vida para que eu continue livre. E eu continuo errando. E vivo o ciclo do juízo o tempo inteiro. Na deportação assíria, da Babilônia, do Império Medo-Persa, dos gregos, dos romanos, no holocausto judeu, a nação de Israel escrava ao longo da história. Mas um povo que foi chamado para ser livre, gente. Foram dizimados 6 milhões de judeus no holocausto. Povo chamado por Deus, povo eleito por Deus. Como pode isso? Eles foram dizimados no século I e retornaram a ser nação de Israel em 1948, no contexto da ONU, pelo voto de Minerva de Oswaldo Aranha. Será que esse povo não poderia ter vivido melhor, gente? Mais alegre, mais feliz, livre. Sendo assim, por conta de uma vida louca em busca de sentido, nós damos-nos como Israel a todo tipo de busca por prazer momentâneo. Um trago, uma cheirada, o lucro ilícito, o sexo fácil, o casamento descompromissado. Entretanto, tudo isso é passageiro, é nuvem que vem e vai. E assim nós continuamos na luta por uma plenitude de vida para além de nós, mas nós buscamos em todas as portas, menos nos pés do Filho de Deus. Engraçado, né? A gente bate tudo que é porta. Se lá a última porta é Jesus, não é? Na nossa casa, quando acontece o problema, a oração geralmente é a última coisa. E esse processo tem adoecido a gente. Gostaria de trazer algumas estatísticas sobre doenças da alma em adolescentes. Foi feita uma pesquisa com 85 mil adolescentes, entre 2013 e 2014. Do total de adolescentes entre 12 e 17 anos, esses adolescentes têm transtornos mentais comuns. E veja que detalhe, 26,7 adolescentes de 12 a 14, 33,6 adolescentes de 15 a 17. E o alvo, o ápice está nos adolescentes de 17 anos, detalhe, 44,1 das meninas e 27,7 dos meninos. As meninas têm mais problemas de ansiedade,
As meninas têm mais problemas de transtornos mentais e ansiedade para lutar com os desafios do que é ser mulher, do que é ser menina. E são alvos do sexo fácil, daquele que chega para conversar e ganha o coração, porque muitas vezes elas não têm conversa com seus pais, elas não têm um diálogo com a sua família. Parte desse processo de adoecimento de nossos adolescentes, gente, está no ausentamento dos pais. Onde estão os pais dos nossos adolescentes? Aqui da nossa comunidade. Eu chamo a atenção daqueles que têm pais adolescentes, sobretudo. Qual é o tempo que vocês têm dedicado a eles, gente, para ouvir? Para passear com eles? Ah, mas eles não querem. Eles estão agora com a galera, não é? É verdade, eles têm a turma deles. Mas os pais não podem perder o coração dos seus filhos, gente. Nós não podemos entregar os nossos filhos para o WhatsApp. Nós não podemos entregar os nossos filhos para a televisão. Qual foi o tempo que você pausou nessa semana para conversar, para bater papo, para dialogar com seu filho adolescente? Ou com seu filho criança também? E para ilustrar isso, um trecho da música do nosso amado irmão Amarílio Fontinelli, a música Consumo Cuidado. Um breve trecho, ouça. É porno games and letter rights. O contorcer no amor pode enganar você. Consumo cuidado. O mundo da internet, pois tem muito lixo estocado no seu conteúdo. Com tudo confuso, você está mesmo logado, sem mãe nem pai, sem saber quando é que vai para seu mundo real. Afinal, ainda mais ansioso, sem saber a quem seguir. Veja lá, meu amigo, cuidado pra não cair no vício, viver plugado e se consumir. Que coisa linda, né? Eu adoro bossa nova. Quem gosta aí? Sou apaixonado por bossa nova. Quando eu descobri esse CD do Amarílio, eu fiquei apaixonado. Já ouvi umas 30 mil vezes. Mas ele diz que devemos consumo cuidado o mundo da internet, porque ele tem muito lixo estocado. Nós assistimos aí processos de suicídio coletivo na internet de adolescentes, gente. Agora, atenção, é saber que essa angústia do ser humano, ele busca saciar em qualquer coisa, se não é na droga, no sexo, no lucro, no poder, ele vai para um processo de anestesia, que eu chamaria de anestesia mental ou emocional, que a internet possibilita. Eu fico facilmente, se você entra no Facebook, no Instagram, rapidamente você passa 2 horas aí. Talvez essas 2 horas você poderia dedicar 1 hora ao seu filho e adolescente. Quem é pai de adolescente aqui? Levanta a mão. Legal. É o desafio para nós. Mas o desafio aos pais de crianças também. Veja o que o seu filho está acessando. Para que a internet não nos consuma. E nesse sentido, Robert Galbraith diz que a maior liberdade, gente, é a escravidão à vontade de Deus. Como assim, irmão? Como assim ser escravo de Deus é ser livre? Porque ser escravo de Deus é uma decisão voluntária de obedecer à palavra de Deus. E quando eu obedeço à palavra de Deus, eu sou livre, eu sou obediente, eu posso experimentar, dizer sim e não na presença de Deus, às ofertas do mundo. Diante desse caos, para a gente ir caminhando para o nosso encerramento nos últimos momentos dessa mensagem, assistimos o caos da sociedade de Judá, que é o mesmo caos. Mas Deus promete que um menino nasceria. Ele seria o Deus do pacto. O nascimento de Jesus, ele nasceu em Belém, Efrata,
Miqueias profetizou isso. E Mateus apresenta o cumprimento. O tempo certo. O texto diz que Jesus veio na plenitude dos tempos e a contribuição dos povos, judeus, os romanos e também os gregos contribuíram para essa vinda. Os judeus com o Antigo Testamento e a esperança messiânica. Os gregos com as perguntas da filosofia e da língua. E os romanos, a paz, as estradas, o exército e o direito. Sendo assim, desde o pacto em Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, nós vamos ter também em Davi a promessa de Jesus na nova aliança. O Espírito de Deus colocaria a lei de Deus no nosso coração, não mais em tábuas de pedras, mas no coração. A revelação dada por Deus através das alianças demonstra que Ele nunca desistiu do ser humano. Da eternidade à eternidade, Deus não desiste do ser humano. Ele não desiste de mim e Ele não desiste de você. Amém, gente? Ele confia, Ele deposita, Ele entregou o seu próprio Filho. Diz Paulo, Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. E eu fico pensando que Deus, no ato criativo, Ele disse, eu vou criar o homem, mas eles vão se desviar. Mas no mesmo momento em que Ele decide criar o homem, Ele entrega seu Filho como Redentor, como Salvador da humanidade. Ou seja, o ato criativo é ao mesmo tempo o ato redentor de Deus. E esse menino maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, como disse Isaías. É Jesus. E Ele nos convida hoje à noite a uma entrega de coração. Diz Charles Spurgeon, a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Fé, esperança, amor. E por fim, o ministério do Messias, o conselheiro maravilhoso, quer entrar na sua vida hoje à noite. O conselheiro, a sabedoria de Deus, o consolo do Espírito, o Deus Todo-Poderoso, Jesus entre nós, o Pai Eterno, quer trazer você para perto de Jesus. O Príncipe da Paz, Ele quer que você tenha a paz com Deus, a restauração do relacionamento com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas não só a paz com Deus, Ele quer também que você tenha a paz de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós podemos confiar em que, através da adoração, nós teremos a paz que excede a todo o entendimento. Não basta só a paz com Deus, é preciso a paz de Deus que excede a todo o entendimento. E nesse sentido, Cristo nos convida hoje à noite para realmente uma entrega e experimentar a invasão do Filho de Deus na nossa vida. Amém, gente? Jesus invadiu a história para dividi-la entre antes dele e depois dele. E o Filho de Deus convida você hoje à noite para invadir a sua história e fazer da sua história hoje à noite antes dele e depois dele. Hoje pode ser um marco divisório na sua vida. Gostaria de chamar a banda para vir à frente e nós vamos terminar. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento, enquanto o louvor sobe. E convido uma pausa, uma reflexão sobre o que nós falamos aqui. Fale com Deus aquilo que tem de repente te escravizado, aquilo que tem tomado a sua paz, que tem tirado o seu sossego. E convide o Filho de Deus para invadir a sua história hoje à noite. Temos um tempo de oração aqui. Aleluia, Senhor. Tua igreja reunida.
teu povo, quem sabe mentes ansiosas, pensamentos autodestrutivos, decepção, frustração, quem sabe, Senhor. No ano de pandemia, no ano onde muitos perderam a sua própria vida pela doença física ou pela doença emocional que levou, quem sabe, ao suicídio. A promessa de vários Messias, a busca por existência nos astros, nas estrelas, no cosmos, no universo, não tem trazido a solução para o homem, Senhor, porque na verdade ela está em Jesus. Toca o coração da tua igreja, daquele que veio nos visitar hoje à noite, Senhor, e fala conosco para uma decisão profunda, para uma decisão de entrega a Jesus. Aleluia. Eu queria encerrar as minhas palavras hoje à noite falando da verdade central do texto. Se você for embora com isso, eu estou feliz. Vamos ler? Eu queria que a gente colocasse na tela para a gente terminar. Vamos juntos? Vamos ler? Em meio às tensões da nossa vida, Jesus, Filho de Deus, é conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, que dá o sentido real e o equilíbrio para a nossa vida humana, viver para a glória de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E eu queria fazer 2 desafios hoje à noite. O primeiro desafio é para você, crente em Cristo Jesus, que não tem dado lugar ao Filho de Deus no seu coração e tem andado por caminhos, quem sabe, escuros, caminhos tortuosos, decisões erradas, casamento quebrado, mesmo sendo crente em Cristo. O Senhor convida que o menino maravilhoso possa entrar na sua história hoje aqui, para restaurar a sua vida crente em Cristo Jesus. Se você tem passado isso, gostaria de convidar a levantar a mão, você crente em Cristo, se você quer restauração hoje à noite. Irmão, eu estou quebrado aqui hoje, eu quero restauração. Levanta a tua mão aí onde você está, vamos orar por você. Casamentos quebrados, aleluia, tem gente aí, tem gente. Crente que quer restauração em Cristo, crente que quer mudança de vida. E você que de repente veio nos visitar hoje à noite, pela primeira vez, e ainda não entregou sua vida a Jesus. Você tem buscado nos astros, nas estrelas, nas cartas, no tarô, nas filosofias, em tantos lugares, mas não bateu na porta de Jesus ainda. E quem sabe Ele está aqui hoje convidando você. E se você quer entregar a sua vida a Jesus e dar um passo de fé e experimentar o Natal no seu coração hoje à noite, você pode também levantar a sua mão para Jesus hoje aqui e dizer: eu quero Jesus, eu quero entregar a minha vida a esse Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia, tem gente. Glória a Deus. Aleluia, tem festa no céu hoje à noite.